Cunhada revelou o caso da esposa no jantar, então eu aniquilei a família toda. Minha esposa Becca, 27 anos, e eu, 28 anos, estamos casados há apenas 2 anos. Não é o casamento mais longo, mas eu sempre achei que era um bom casamento. Construímos tudo baseado em crenças compartilhadas, sendo uma das maiores delas que nossa família vinha em primeiro lugar. Isso significava que eu, ela e os filhos que estávamos planejando ter eram as coisas mais importantes em nossas vidas. Planejamos tudo. Já estávamos economizando para uma casa e até escolhemos nossa localização com base nas taxas de criminalidade e boas escolas na área. Queríamos nos estabelecer em algum lugar que fosse ótimo para criar crianças. A família de Becca também acreditava em manter a família unida. Os feriados eram muito importantes para eles e sempre faziam uma grande produção, especialmente no Natal e no Dia de Ação de Graças. Sempre passávamos os feriados com eles, já que minha mãe havia falecido e eu não era próximo do meu pai. Ele não foi muito presente enquanto eu crescia, e é por isso que era tão importante para mim construir uma família saudável. Os feriados na casa dela sempre foram caóticos, mas também acolhedores. Havia uma atmosfera familiar que eu nunca tive a chance de experimentar quando criança, então eu sempre esperava ansiosamente por isso. O Dia de Ação de Graças deste ano foi praticamente igual no início. Os pais dela sempre convidavam o maior número possível de familiares, então sempre havia muitas pessoas por lá. Tornava tudo bem movimentado, mas eu realmente não me importava. Passei a maior parte do início da tarde conversando com os pais de Becca, especialmente com o pai dela. A mãe dela era do tipo muito energética, sempre circulando pela casa, certificando-se de que todos os convidados estivessem confortáveis. O pai dela era mais tranquilo e preferia sentar-se em frente à TV, conversando com quem quer que se aproximasse dele. Os pais dela eram boas pessoas, e eu gostava da companhia deles. Eles gostavam muito de mim também, sempre gostaram, desde quando Becca e eu começamos a namorar. Essa era outra razão pela qual eu não tinha problema em visitá-los nos feriados. Também havia Lisa, que era a irmã de Becca. Conversei com o marido de Lisa, Kevin, quando ele chegou. Eu me dava muito bem com ele também. Não tinha muita escolha, para ser honesto. Becca e Lisa eram muito unidas e faziam tudo juntas. Elas eram assim desde crianças, então era inevitável que Kevin e eu acabássemos nos tornando amigos. Mas ele era um cara legal desde que o conheci, então eu realmente não me importava de tê-lo por perto. Quando todos chegaram, a casa estava agitada. Crianças correndo por todo lado, primos e parentes discutindo, e a cozinha era uma colmeia de atividade. Era o tipo de caos que eu tinha aprendido a apreciar na família dela, e por isso eu estava ansioso para começar a minha própria família em breve. Enquanto Kevin e eu conversávamos, decidi ir à cozinha buscar algumas bebidas para nós. Becca e Lisa estavam lá com a mãe delas, trabalhando no jantar de ação de graças. A mãe delas estava circulando pela cozinha, mantendo-se ocupada e dando ordens, enquanto Becca e Lisa conversavam e riam. Elas estavam todas tão ocupadas que ainda não tinham me notado na cozinha. Lisa estava na pia falando por cima do ombro com Becca, que estava mexendo algo no fogão. A mãe delas estava em 3 lugares ao mesmo tempo, então ela não me viu observando-as da porta. Naquele momento, todo o mundo dela consistia na comida e nas 2 mulheres que a estavam ajudando a prepará-la. Ela não teria me notado mesmo que eu estivesse pintado de prata. Fiquei observando-as por um momento. A coordenação era impressionante e a comida cheirava deliciosamente. Normalmente, eu teria ignorado a conversa delas, mas elas disseram algo que chamou minha atenção. Foram apenas algumas palavras de Lisa, e quanto ao Derek, seguido pela resposta de Becca, você sabe que Derek não conta. Meus ouvidos aguçaram e eu instintivamente me escondi da porta. Agora, eu estava ativamente espionando, e não queria que elas me pegassem antes que eu pudesse descobrir sobre o que estavam falando. Por sorte para mim, todas ainda estavam ocupadas demais para me notar. Becca continuou dizendo que ele não contava porque ele não era seu ex. Lisa acrescentou, ainda não? Becca riu e mandou ela ficar quieta. Depois se virou para ver se a mãe tinha ouvido. Ela estava ocupada demais marchando pela cozinha para prestar atenção nelas, mas os olhos de Becca encontraram os meus enquanto ela estava virada. Seus olhos se arregalaram e ela se sobressaltou um pouco. Era óbvio que ela estava surpresa em me ver ali, e não era o tipo bom de surpresa. Ela estava com medo de que eu tivesse ouvido a conversa. Levou toda a minha força de vontade para fingir que não tinha ouvido nada. Entrei casualmente, esperando que Becca não percebesse que eu estava ali parado o tempo todo. Fui até a geladeira enquanto perguntava como estava indo tudo. A mãe delas me disse que estava tudo bem e depois me tirou da cozinha assim que peguei o que vim buscar. Ela brincou que não queria que eu distraísse Becca, mas eu sabia que minha presença estava arruinando a eficiência do sistema perfeito dela. Deixei-me ser levado para fora da cozinha. Eu estava chocado demais para soltar uma resposta bem-humorada. Ainda estava processando o que Lisa e Becca tinham dito enquanto tentava fingir que não havia notado. O que entendi foi que elas provavelmente estavam discutindo sobre ex-namorados. Lisa havia incluído Derek como um dos ex de Becca, e ela insistiu que ele não contava porque ele não era seu ex ainda. Se minha suposição estava correta, isso implicava que ela ainda estava se encontrando com Derek. Estava em transe quando entreguei a bebida para Kevin. Ele notou que minha mente estava em outro lugar e perguntou se estava tudo bem. Apenas inventei uma história sobre meu chefe perguntando se eu poderia trabalhar naquele dia. Isso fez Kevin começar um desabafo sobre como era o próprio chefe dele, no qual eu não prestei total atenção. Estava ocupado tentando entender esse novo mistério. Quando o jantar chegou, fiquei ainda mais convencido de que algo estava errado.
errado. Peguei Becca e Lisa várias vezes trocando olhares comigo pelo canto dos olhos. Fingi não notá-las. Na verdade, fiz o meu melhor para fingir que estava tudo bem. Brinquei e ri com todo mundo. Até provoquei Becca como eu normalmente faria. No começo, ela ficou quieta e cautelosa, como se estivesse tentando avaliar o quanto eu realmente sabia. Eventualmente, ela pareceu decidir que eu não tinha ouvido nada e começou a relaxar. Eu estava sorrindo por fora, mas por dentro, estava fervendo. Não ia causar uma cena no dia de ação de graças. Não tinha nenhuma prova de que ela estava realmente saindo com algum cara chamado Derek. Nem tinha 100% de certeza ainda. Eu só tinha que sentar ali e fingir estar feliz com ela enquanto minha mente percorria todos os tipos de imagens e cenários horríveis. Fui para casa de mau humor. Apenas ouvir algumas palavras havia arruinado completamente o dia de ação de graças para mim. E eu ainda tinha que fingir que estava tudo bem. Se ela percebesse que eu sabia sobre Derek, então ela poderia limpar seus rastros. Então eu nunca seria capaz de descobrir a verdade. Mesmo que ela tivesse voltado ao normal, ela ainda passou o resto da noite procurando por sinais de que eu sabia de algo. Fiz um ótimo trabalho fingindo inocência. Até consegui beijá-la de boa noite e fingir que isso não me deixou enjoado. Eu só tinha que aguentar até conseguir pegar o celular dela. No final da noite, ela estava certa de que estava livre de suspeitas porque dormiu como um bebê. Ela adormeceu rapidamente e nem se mexeu quando peguei o celular dela e fui para o banheiro. Me tranquei lá e comecei a ver as mensagens dela. Ela tinha muitos contatos e não consegui encontrar um Derek. Se realmente havia um Derek, então ela salvou o número dele com um nome diferente. Decidi não procurar por todos os contatos por ele. Ela poderia acordar a qualquer minuto e perceber que eu tinha levado o celular dela comigo. Minha melhor aposta era verificar sobre o que ela tinha conversado com a irmã. Resultados instantâneos. Elas estavam conversando naquela mesma noite sobre o que aconteceu na cozinha. Lisa parecia ansiosa e continuava perguntando se eu tinha ouvido sobre o que estavam falando. Becca garantiu a ela que eu estava completamente alheio. Ela até riu que eu tinha dado uma massagem nos pés dela porque ela tinha ficado em pé o dia todo. Obviamente, eu não sabia nada sobre Derek ou teria explodido com ela ou dado tratamento de silêncio. Então, eu tinha conseguido enganá-la com sucesso, fazendo-a se sentir segura. Eu deveria estar orgulhoso de como minhas habilidades de atuação amadoras se revelaram boas, mas estava apenas desapontado. Ela praticamente confirmou que estava tendo um caso extraconjugal com Derek. Olhando mais para trás nas mensagens, descobri ainda mais. Ela contou à irmã quando conheceu Derek há alguns meses. Ela contou a Lisa sobre ele, e ela realmente a encorajou a começar a vê-lo paralelamente. Lisa afirmou que homens solteiros te tratavam de forma diferente dos homens casados. Homens casados eram bons para a segurança e alguém confiável para voltar para casa todas as noites. E homens solteiros proporcionavam a emoção que ela alegava que toda mulher precisava. Se você está gostando dessa história inacreditável, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E me conta nos comentários, você teria feito a mesma coisa no lugar dele? Tive que parar de ler para esfregar minhas têmporas com os dedos. Senti uma dor de cabeça terrível se desenvolvendo, do tipo que fica atrás dos olhos. Tenho histórico de enxaquecas na família, e realmente comecei a me perguntar se isso tinha desencadeado minha primeira. Então eu era a opção segura? Estávamos economizando para uma casa, planejando uma família, e eu era apenas a opção segura. Eu era apenas alguém para voltar para casa à noite enquanto ela se divertia com Derek. Eu estava furioso. Parecia irreal que eu realmente tinha estado apaixonado por ela naquela manhã. Agora, eu apenas a odiava. Nem me importava se ela me pegasse. Eu precisava ver tudo. Ainda havia mais para ver. Lisa também estava atraindo. Eu sei, não é surpreendente considerando sua filosofia de homem seguro, homem emocionante, mas me deixou ainda mais irritado. Kevin não era um dos meus melhores amigos nem nada, mas ele era um cara bom. Ele definitivamente não merecia isso. As duas eram completamente casuais sobre isso. Lisa falou sobre como havia conhecido seu caso paralelo na aula de pilates e como Kevin estava completamente alheio. Becca se abriu sobre como tinha conhecido Derek através de um amigo em comum, e as duas começaram a trocar histórias. Tirei prints de tudo, enviei por e-mail para mim mesmo e deletei o e-mail enviado do histórico dela. Tentei encontrar Derek no celular dela, mas não encontrei nada. Tive que concluir que ela deletou a conversa com ele quando suspeitou que tinha sido pega. Coloquei o celular dela de volta onde encontrei e tentei dormir. Não consegui. Agora eu preciso descobrir o que vou fazer a seguir. Sinto que tenho provas suficientes para dar o próximo passo, mas há uma parte de mim que também sente que preciso conseguir as mensagens dela com Derek também. Ela acha que estou alheio. Então, se eu esperar o suficiente, posso ter a chance de fazer print da nova conversa dela com ele. Honestamente, não tenho certeza do que fazer a seguir e preciso de alguns conselhos. A atualização. Baseado em todo o interesse do meu primeiro post, senti que devia a vocês uma atualização sobre como as coisas se desenrolaram, especialmente porque havia tanto bom conselho. Tenho certeza de que o bom conselho é responsável por como as coisas se resolveram bem para mim. O conselho que foi repetido com mais frequência foi que eu não deveria confrontá-la imediatamente, mas também não deveria apenas ficar sentado esperando pegá-la cometendo um erro novamente. Vocês disseram que ela ia ser mais cuidadosa depois daquilo, e vocês estavam certos. Não sei se ela estava constantemente deletando as mensagens com ele ou se estava escondendo um aplicativo no celular, mas passei pelo celular dela mais 2 vezes e nunca encontrei um rastro de Derek. Felizmente, outro ótimo conselho que recebi foi contratar um investigador particular. Se o caso extraconjugal ainda estava acontecendo, então um detetive a encontraria. Obviamente, eu não estava familiarizado com o processo de contratar investigadores, então deixei meu advogado de divórcio cuidar disso. Não demorou muito para o investigador conseguir provas concretas do caso. Não apenas ele conseguiu fotos dos dois juntos, mas até incluiu um relatório sobre quem Derek era. Ele era um personagem interessante, mal tinha
tinha 22 anos e já tinha ficha criminal. Ele tinha sido acusado de atentado violento ao pudor depois de se expor para um grupo de garotas na faculdade enquanto estava bêbado no campus. Eu podia ver porque ela o queria para a emoção. Enquanto o investigador estava fazendo seu trabalho, segui as instruções do meu advogado, me preparando para o divórcio. Congelei a conta conjunta para que ela não pudesse esvaziá-la. Uma vez que a confrontei, abri minha própria conta pessoal e redirecionei meu salário e protegi todos os documentos importantes que tinha. Meu advogado enfatizou a importância de continuar agindo normalmente. Essa foi a parte mais difícil, mas consegui fazer isso também. Nunca vou esquecer o dia em que disse a Becca que queria o divórcio. Fez tudo valer a pena. Não disse a ela que queria conversar nem a sentei. Ela estava assistindo TV. Apenas sentei no sofá em frente a ela e disse: "E eu sabia sobre Derek e quero o divórcio." Ela me olhou como se eu fosse um fantasma. Quando finalmente conseguiu falar, ela apenas disse: "Do que você está falando?" Disse a ela para não se dar ao trabalho de negar. Perguntei se ela se lembrava da conversa com Lisa no dia de Ação de Graças. Assim que disse a palavra Ação de Graças, ela colocou a cabeça nas mãos e xingou alto. Ela ficou assim enquanto continuei a falar. Disse a ela que eu tinha ouvido. Tinha visto as mensagens no celular dela e até tinha fotos dela e Derek de braços dados. Perguntei se ela sabia sobre a condenação por atentado violento ao pudor, mas ela não se mexeu nem disse uma palavra. Sentei ali esperando que ela dissesse algo. Não mencionei nada sobre Lisa e o caso dela. Ia guardar isso no bolso para depois. Ela levantou o olhar depois de alguns minutos de silêncio e começou a se desculpar. Ela estava tão arrependida. Disse a ela que estava feliz que tudo estava resolvido agora porque ela estava arrependida. Ela franziu o rosto com meu sarcasmo e me pediu para dar uma chance a ela. Fiz um gesto para ela ir em frente. Ela começou a devagar e disse que estava confusa e que Derek não significava nada. Ela só tinha se cansado do padrão do nosso casamento e Derek a fazia sentir do jeito que ela se sentia quando começamos a namorar. Perguntei se ela achava que dormir com outro homem era uma solução melhor do que conversar comigo sobre isso. Foi quando as lágrimas caíram e ela disse que eu não ia dar uma chance justa a ela. Ela disse que percebeu que foi um erro agora e que consertaria tudo. Disse a ela que eu já estava consertando isso sozinho. Íamos nos divorciar. Eu já tinha providenciado um novo lugar para morar e ia me mudar imediatamente. Ela nem teve tempo de processar isso antes que eu acertasse com a próxima surpresa. Disse a ela que também tinha provas do caso de Lisa e que contaria a Kevin sobre isso se ela tentasse dificultar o divórcio para mim. Ela disse que eu não podia fazer isso. Eu disse que ia fazer e dependia dela se queria destruir o relacionamento com a irmã. Foi aí que vieram as súplicas. Ela ofereceu tudo o que conseguia pensar. Disse que abriria a mão do celular, iria para terapia e até se ofereceu para me deixar me relacionar com outra pessoa. Eu já tinha pensado sobre isso por 2 semanas e minha decisão estava tomada. Minha ameaça realmente a manteve na linha. Não disse nada à família dela no início sobre o caso dela ou de Lisa, e o divórcio correu sem problemas. Ela não pediu pensão alimentícia e dividimos a conta conjunta de forma justa. Honestamente, tive sorte que ela se importava tanto com o que a família pensava dela, porque isso me deu alavancagem contra ela. E quando o divórcio terminou, usei tudo contra ela de qualquer maneira. Primeiro, liguei para os pais dela e dei a eles toda a verdade sobre por que nosso casamento chegou ao fim. Não aquela bobagem de decisão mútua que deixei ela alimentá-los. O pai dela ficou furioso com ela e a mãe dela realmente chorou. Como eu disse, os dois gostavam de mim e estavam irritados que a filha deles tinha arruinado nosso relacionamento daquela forma. Becca surtou comigo. Ela realmente teve a audácia de perguntar por que eu fiz aquilo depois do que ela fez por mim. Pedi que ela me dissesse o que ela tinha feito por mim. Ela respondeu que não lutou durante o divórcio e me deixou livre sem pensão alimentícia. Disse a ela que, se algo, ela tinha conseguido mais do que merecia no divórcio. Eu estava apenas equilibrando a balança e garantindo que a justiça fosse feita. Ela disse que eu não me importava com justiça. Eu estava sendo vingativo. Os pais dela estavam furiosos com ela e se recusavam completamente a falar com ela. Agora, a irmã era a única que ainda dava atenção a ela. Não por muito tempo. Não se eu tivesse algo a dizer sobre isso. Liguei pessoalmente para Kevin e contei a ele o que tinha visto no celular de Becca. Enviei a ele os prints das duas discutindo sobre seus casos extraconjugais. Ele reagiu da mesma forma que eu. Não conseguia acreditar que a pessoa com quem estava planejando um futuro poderia traí-lo assim. Dei a ele o mesmo conselho que recebi do meu último post e até enviei as informações de contato do meu advogado e detetive particular. Ele seguiu o meu conselho e não confrontou Lisa imediatamente. Ele passou um tempo reunindo provas contra ela e protegendo seus bens assim como eu fiz. E quando ele jogou tudo na cara dela, estava totalmente preparado. Pedi a ele para deixar Lisa saber que foi eu quem contou sobre o caso e que descobri pelo celular de Becca. Me chame de mesquinho, mas eu queria que Lisa soubesse em quem colocar a culpa. E ela definitivamente culpou Becca. Descobri por Kevin que ela tentou jogar tudo em cima dela. Primeiro, Lisa disse que Becca era quem a tinha encorajado a ter um caso porque ela estava tendo um. Kevin disse a ela que tinha visto os prints. E assim como minha ex-esposa, ela não conseguiu se safar na conversa. Eventualmente, ela desistiu e alegou que Becca tinha entregado ela porque não queria cair sozinha. Kevin e eu estávamos felizes em deixá-la pensar isso. Becca não estava. Ela me ligou chorando desta vez. Ela perguntou se eu queria arruinar a vida dela. Lembrei a ela que nós dois tínhamos uma boa vida juntos e ela foi quem deu o primeiro passo para destruí-la. Nada disso estaria acontecendo se ela não tivesse se relacionado com Derek. Claro, ela não estava interessada em ouvir lógica. Ela estava determinada a me culpar pela bagunça que a vida dela se tornou. Os pais estavam desapontados com ela e a irmã a culpava pelo casamento dela estar desmoronando. De alguma forma, isso tudo era minha culpa por ter sido traído por ela. Não discuti muito com ela. Disse que ela poderia consertar o relacionamento com a família um dia no futuro distante. Ou talvez
vez, como eu, ela teria que reconstruir a vida dela sozinha do zero. Disse a ela que não me importava como isso resultaria porque estávamos quites agora. E isso era tudo o que importava para mim. Se há algo de que me arrependo sobre como lidei com as coisas, foi manter Kevin no escuro. Odiei pensar em como ele ainda estava voltando para casa para uma esposa infiel, mas eu tinha que garantir que me protegesse completamente antes de poder mencionar isso. Isso pode soar estranho também, mas vou sentir falta da família dela. Sempre gostei dos feriados com eles. Era bom sentir aquele senso de calor e proximidade que nunca consegui desfrutar quando cresci. E mesmo que Becca tenha arruinado isso, às vezes ainda desejo poder aparecer para mais uma reunião. Claro, isso está fora de questão. Me cortei completamente de vez e estou seguindo em frente. Se você tem entes queridos que pode valorizar durante os feriados, então por favor aproveite isso enquanto puder. Você não sabe como tem sorte.